De volta com vocês, galera, no canal mais abençoado do YouTube. E louco, mas é claro, por Jesus. A paz do Senhor, meus queridos jovens, a paz do Senhor, minhas queridas jovens. Estamos começando mais um programa da EBD em Casa, Escola Bíblica Dominical. E para você que está nos assistindo pela primeira vez, eu te peço que se inscreva no canal, dá o seu joinha e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece e assim você está contribuindo para que a palavra de Deus alcance mais corações. E pegue a sua caneta, pegue o seu bloco de anotação, a sua revista, a sua Bíblia e vamos para o comentário da lição de número 9, lição de jovem, que tem por título o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Então, esse treinamento é o mais eficaz, porque ele é segundo o modelo de nosso Senhor Jesus Cristo. O único líder que não teve nenhuma falha, foi perfeito na sua liderança, na formação de discípulo para a sua obra. Então, é causa de nós copiarmos, imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso texto principal está em Mateus capítulo 10, verso 1. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Resumo da lição. Jesus não somente discipulou os apóstolos, mas ele nos deixou o modelo de um discipulado eficaz. A lição ela é comentada pelo nosso pastor Elias Torralbo, um exímio teólogo, e ele divide a nossa lição, como é de costume, em 3 partes principais. No primeiro tópico nós temos Jesus escolhe os seus discípulos, no segundo nós temos o treinamento de Jesus, e no terceiro e último tópico, uma liderança discipuladora. A nossa leitura bíblica em classe desta nossa lição, ela está em Mateus capítulo 10, verso 1 ao 5. Não iremos ler para nós ganharmos tempo, porque é uma leitura aqui extensa, São 7 versículos. O objetivo dessa lição é bem claro, saber como se deu a escolha dos primeiros discípulos de Jesus, compreender o treinamento de Jesus com os primeiros discípulos e mostrar que a liderança de Jesus era discipuladora. Então fica conosco até o final e vamos aprender mais um pouco da palavra de Deus nessa lição de número 9, que tem esse título muito importante para o nosso aprendizado. Na introdução da nossa lição, nós temos aqui Jesus é o modelo de líder. Um dos aspectos mais significativos da sua liderança é o cuidado que ele teve de chamar o seu discípulo e treiná-lo para darem continuidade à sua obra. Nessa lição estudaremos os aspectos da liderança de Jesus. Então nós vamos ver aqui, já de primeira mão, o nosso primeiro tópico da nossa lição. Jesus escolhe os seus discípulos. Os 3 evangelistas relatam o momento em que Jesus chamou os 12 primeiros discípulos, os seus 12 primeiros discípulos. Porém, Lucas traz um detalhe muito importante e muito interessante. Lucas diz que Jesus fez essa escolha após ter orado uma noite inteira. Lucas capítulo 6 e versículo 12. Então, tudo que Jesus ia fazer, primeiramente, ele buscava Deus em oração para depois tomar a decisão assertiva. E por isso ele foi um líder eficaz. Modelo que deve ser seguido por todos os ministros em relação à separação de obreiro. Então esse modelo deve ser seguido por todos os ministros. Não pode separar obreiros por relação de amizade ou por questão financeiras.
interesses, né, maiores. Mas o modelo correto é o que Jesus ensinou, orar para Deus revelar se realmente a pessoa que vai ser separada para esse cargo esteja preparado, né? Então isso é formar, é ser um líder eficaz e formar uma liderança coesa, né, e consistente. Após esse processo, eles foram chamados, vocacionados e autorizados pelo Mestre Jesus e enviados, tá? Tendo assim as orientações necessárias para realizar a missão proposta por Jesus. Mateus 10, versículos 5 ao 42. Os apóstolos eram representantes legais da pessoa do Senhor Jesus Cristo na pregação do Evangelho e na implementação de seu reino na terra. Na implementação do seu reino na terra. Tá? 2 pontos é necessário, né, nós observar. Né? 2 pontos são necessários de ser observados. Quais são eles? Na realização, é lógico, da obra de Deus. Quais são eles? Primeiro, não basta fazer o que é certo, mas é preciso fazer do jeito certo. Segundo, o importante não é o resultado numérico, mas o mais importante é a forma de realizar o trabalho. Quanto ao resultado numérico ou quantitativo, são de responsabilidade divina. Nós vemos isso em 1 Coríntios capítulo 3 e verso 6. Tá? Então é Deus que dá esse resultado. As orientações que Jesus deu aos apóstolos nos mostra que é preciso ter foco naquilo que realmente é importante. Também é necessário saber qual é a mensagem que deve ser pregada. Ser simples, mas ao mesmo tempo prudente e cauteloso no cumprimento da missão, ou seja, da obra de Deus, né, da missão de Deus aqui na terra. Avançando para o nosso segundo tópico da nossa lição de número 9, o treinamento de Jesus. Tá? O treinamento de Jesus para a formação dos seus apóstolos não foi feito, né, com pessoas da alta cúpula religiosa judaica, não. Tá? Mas foi feito com homens simples, pescadores e cobradores de impostos. Essas são algumas das características dos que foram escolhidos por Jesus para fazer parte do seu grupo mais íntimo e que vieram a receber dele o treinamento para que pudesse representá-lo. E assim disseminar os princípios de seu reino na terra. O processo desse treinamento é relatado por Lucas no capítulo 6 e verso 13, onde mostra que aos 12 escolhidos foi dado o nome de apóstolos. Porém, para chegar ao ponto de ser chamados apóstolos, eles precisaram de aprender com Jesus durante 1 ano e meio, aproximadamente. Né? Então, para chegar a esse ponto de ser apóstolo, tinha que ser íntimo de Jesus e teve que aprender com ele, né? Ficar na escola com Jesus durante 1 ano e meio. Após esse processo lento, gradual e progressivo de aprendizado, finalmente eles são designados a representar a Cristo e realizarem obras miraculosas, vindo a ser chamado de apóstolos. Mateus capítulo 10, verso 1 ao 15. Durante esse treinamento, Jesus tratou o egoísmo, a soberba e a prepotência, né? Tornando-os humildes para o trabalho, fortalecendo a fé de cada um deles e também revelando o aspecto eterno da missão na qual eles estavam envolvidos, e deu-lhes poder espiritual para cumprir a grande missão proposta. Então Jesus era um líder por excelência, mas após a prisão e a morte de Jesus, esse treinamento dado deixou de fazer sentido na vida dos apóstolos.
Depois desse lindo treinamento, Jesus é preso e morto. Então os apóstolos desanimam. Porém, após a ressurreição de Jesus, antes dele ser assunto aos céus, Jesus disse aos discípulos que não se ausentasse de Jerusalém até que fosse cheio do Espírito Santo. Novamente renasce a esperança, né? O que veio acontecer dias depois, quando cerca de 120 irmãos puderam desfrutar do cumprimento dessa promessa. Lucas 24, 49 e Atos 21 e o verso 4. Este acontecimento marcou um novo tempo na história dos discípulos. Este resultado foi tão significativo que, com exceção de João, todos os demais apóstolos tiveram as suas vidas oferecidas como mártires em amor e devoção ao Mestre e à sua causa. Então, o ensinamento de Jesus foi eficaz, né? No primeiro momento, quando ele foi preso e morto, então os discípulos desanimaram. Mas após a sua ressurreição, o reencontro com o discípulo, renasceu novamente e eles foram tão fiéis, né? E aprenderam com eficácia o ensinamento de Jesus, que eles deram sua vida pela obra, pela causa de Jesus. Avançando para o terceiro tópico da nossa lição, né? Liderança discipuladora. O método e o ensino discipulador de Jesus não era só por palavras, mas além da sua companhia, o Senhor ensinava os seus discípulos com exemplo de vida, ou seja, aquilo que ele ensinava, ele também vivia no seu dia a dia. Esse método de ensino traz segurança e autoridade nas palavras. E foi por essa razão que os guardas, tá, que foram prendê-lo, voltaram dizendo para os sacerdotes que o enviaram, que ninguém nunca falou como este homem, porque ele ensinava, ele falava como quem tem autoridade, e era diferente dos escribas e fariseus, né, que falavam, mas não viviam aquilo que eles ensinavam, por isso não tinha autoridade na palavra. Mas Jesus vivia o que ele ensinava o que ele vivia, e por isso a sua palavra era como quem tem autoridade. Então aqueles soldados voltaram para o seu superior dizendo que eles não puderam prender Jesus, porque ninguém ensinou ou falou como aquele homem falou e ensinava. Seguir o modelo de discipulado de Jesus é viver os princípios deixados por ele, o princípio de amor, perdão e de misericórdia. O discipulado foi parte inseparável do ministério de Jesus. Todo líder deve seguir o modelo deixado por Jesus, um modelo aonde a liderança discipuladora é dedicada aos outros. Romanos 12, verso 10, honra e aceita ao próximo. Romanos 15, 7, instrui os outros e é compassível e pronto a perdoar. Efésios 4, 32, e encoraja os outros. Nós temos 1 Tessalonicenses 5 e 11, o líder discipulador não busca o próprio benefício, mas está interessado no bem do outro, isto é, nos seus liderados, com o objetivo de gerar Cristo neles. Jesus dedicou todo o seu tempo para treinar e preparar os seus discípulos, e prometeu que ao deixá-los, enviaria o Espírito Santo para conduzi-los naquilo que aprenderam. João capítulo 16, verso 12 e 13. Olha aí que maravilha. Jesus não nos deixou desamparados, mas o Espírito Santo, ele vai nos lembrar tudo que nós aprendemos através da palavra de Deus, para nós pregarmos com segurança e eficácia e dar o resultado que precisa, porque a palavra de Deus não volta vazia. Após nós pregarmos ela é como uma semente, ela nasce no coração, talvez demore algum tempo, mas a palavra vai ter efeito. Conclusão da nossa lição, para encerrarmos essa lição de número 9. Nessa lição, aprendemos a respeito do modelo de liderança deixado por Jesus. O Mestre chamou aqueles que foram
os seus apóstolos e se dedicou em treiná-los, preparando-os de diferente forma, potencializando-os as suas respectivas qualidades, mudando aquilo que precisava ser mudado, servindo-lhes como discipulador. Jesus capacitou os seus apóstolos para a tarefa a que eles foram incumbidos. E aqui nós encerramos mais uma lição, a lição de número 9. Que Deus abençoe a sua vida, que abençoe a sua família. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo, galera. Fiquem com Deus. Bye, bye.